Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui em tua casa, reunidos, Senhor, com os nossos irmãos, para estudar a tua palavra, Senhor, para conhecer mais de ti. Nos ilumine agora com teu Santo Espírito, para que possamos compreender os teus ensinos, Senhor. Abre os nossos olhos, nossos corações para a tua palavra, Senhor, que possamos nos apegar na tua palavra, Senhor. Nossa única regra de fé e prática, Senhor. Nosso desejo que é te conhecer, a vida eterna, Senhor, que é te conhecer, conhecer a Deus Pai, o Filho, Senhor, que enviaste. Nos ajude agora, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então nós estamos vendo o Solas. Aí tá ainda um pouquinho sobre a Reforma Protestante, né? Então a gente já viu sobre um pouquinho do histórico, a gente viu alguns solas. Então quais foram os solas que a gente viu até agora, para quem estava aqui nas outras EBDs? Sola o quê? Sola Escritura, Sola Fide, que foram as causas da Reforma, né? Causa material, causa formal. Sola Gratia, que a gente viu no domingo passado, né? Com o presbítero Murilo. Faltam quais? Está escrito ali os 5, né? Então, Solos Christus e Soli Deo Glória. Então, o que significa Sola Gratia, que a gente viu domingo passado? Somente a graça. E o que isso quer dizer? Que princípio é esse? Levantado só pela graça. O que é só pela graça? Tudo. O Sola está se referindo principalmente às causas da reforma, a salvação e tudo mais. Então, Sola Escritura é o quê? É a base, é o fundamento de tudo. Lembrando aquela ideiazinha da construção, né? A gente tem o fundamento que é a Sola Escritura, que é de onde a gente deriva todas as nossas doutrinas. Não tem como fugir do Sola Escritura, que era a questão de autoridade, né? Quem tem autoridade para falar o que é verdade? A igreja, o Papa, os líderes, os pastores, presbíteros ou a palavra de Deus? Então, todos os que estão na liderança só estão realmente agindo em nome de Jesus Cristo se eles estão em conformidade com a Escritura. Então, a base do nosso edificação é a Escritura. Doutrina dos apóstolos, né, o fundamento. Depois disso, a gente tinha os 3 pilares, que era Sola Fide, né, Sola Gratia, Sola Fide e Solus Christus. Que é o quê? Pela graça somente, por meio da fé, em Jesus Cristo somente, somos o quê? Salvos. Certo? E o tedozinho de toda a edificação ali é que é o objetivo, né? O telos, né? O propósito pelo qual nós somos criados, somos salvos e tudo mais, que é para quê? Para dar glória a Deus, para glorificar o nome de Deus, só lhe deu glória. Então, os princípios da reforma, esses 5 solas que foram levantados, está diretamente relacionado à nossa salvação, de onde que a gente deriva o conhecimento dessa salvação, a autoridade e o objetivo disso tudo, que é para glorificar a Deus. Certo? A gente viu que era pela graça somente, por meio da fé, e agora a gente vai ver o objeto dessa fé, que nos salva, da fé salvífica, que não é uma fé de qualquer forma. É diferente de credulidade. Só existe um tipo de fé que realmente salva, que é a fé em Jesus Cristo somente. Certo? Então, solos, todo o princípio lá que foi levantado e guerreado pelos reformadores, essa parte dos solos mesmo, da sola, que é somente. É o que nos diferenciam dos católicos apostólicos romanos, os protestantes, é que a gente tem essa somente. Certo? Então, Solus Christus, antes de mais nada, o Francis Schaeffer, um grande pensador aí, ele afirmou que um dos maiores problemas da igreja, quando ele já estava no final da sua vida, seria a incapacidade de fazer a antítese, sendo que a tese, né, seria que somos salvos somente por meio de Jesus Cristo. E o que ele quer dizer com fazer antítese, ou pregar antítese, é falar o que implica o contrário, certo? Que se não é uma fé somente em Jesus Cristo, o que a pessoa tem? O que vai acontecer com ela? Se ela tem fé em Cristo, mais alguma coisa. Se não é o somente. Qual que é o final dela? Qual? Condenação. Certo? Então, isso que falta aos cristãos. A capacidade, a coragem de pregar essa antítese. Que se você fala que não é por meio de Jesus Cristo somente, é falso. É falso, e isso não leva à salvação. Você será condenado eternamente. Então falta, muitas vezes, a coragem dos cristãos de pregar todo o conselho de Deus. A gente fala que Jesus Cristo salva, que Ele é amor, que Ele nos cura, que Ele nos recebe, mas a gente não fala que fora dele
É condenação, fogo, inferno, eternamente. Os cristãos não pregam todo o conselho de Deus. Lembrando que Cristo falou não poucas vezes sobre o quê? A realidade do inferno. Então, o que o Schaeffer estava falando aqui, falta muita coragem à igreja. Por isso que estão todos acomodados, acham que a fé cristã muitas vezes não é necessária, é opcional, que há vários caminhos, porque a gente não prega que fora de Cristo realmente é só escuridão e trevas. Certo? Então nós precisamos pregar os solos Cristos completamente. Falar as implicações de você não ter Cristo e Cristo somente. Se você achar que Cristo mais alguma coisa é o que te salva, também não somente, né, que sem Cristo a condenação, e que se achar que com Cristo mais alguma coisa também é condenação. Não é essa a fé salvífica que nós entendemos das Escrituras. Então facilmente falamos todos os benefícios que nós temos em Cristo, mas não falamos a maldição que é para aqueles que não confiam somente em Cristo, certo? Então não pregamos completamente o apenas. Tudo bem? Então esse é um dos grandes males do nosso tempo, certo? Da nossa igreja, será? Da nossa evangelização também fazemos isso também? Então, com solos Cristo a gente afirma duas coisas, certo? Primeiro, que Cristo, a sua natureza é única. Não há outro como Cristo. Qual que é a natureza de Cristo? Quais são as naturezas, na verdade? O que diferencia? Porque nós somos humanos, certo? Deus Pai é divino. Cristo é o quê? Divino humano. Ele é verdadeiramente Deus que se tornou verdadeiramente homem. Ele é único nisso. Não há outro com essas características. Verdadeiramente homem para morrer no nosso lugar e verdadeiramente Deus para satisfazer, aplacar a ira de Deus. Então Jesus é único e verdadeiramente Deus que se tornou homem de fato. Então ele tem essa natureza dual. Algo que a igreja apostólica romana, católica apostólica romana, também prega. Certo? Afinal, o credo apostólico é o quê? Não é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? O que vem depois? Crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Os credos que a gente pega, que a igreja católica também crê, afirma a natureza dual de Cristo. Certo? Eles têm esse pensamento também. Nós não rejeitamos essa ideia que vem lá deles também. O que nós rejeitamos, que a igreja não afirma, a católica apostólica romana, é que a obra de Cristo é totalmente suficiente, completa. Certo? Então, tanto católicos como protestantes afirmamos a natureza única de Cristo. O que nós discordamos é sobre a suficiência, eficácia da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Então, na Reforma Protestante, a gente acabou resgatando essa suficiência da obra de Cristo. Onde a visão católica é o quê? Cristo é insuficiente. Você precisa ter a Cristo, eles não negam a necessidade da fé em Cristo, mas isso é insuficiente. Você precisa do quê? De obras, certo? De obras. Então, você precisa ter a fé. Se você tem obras sem a fé, você não será salvo, não será justificado. Você precisa ter a fé em Cristo, mas você precisa receber lá em função da graça, praticar as boas obras e tudo mais. Se cometer pecados, etc., você perde a justificação e tudo mais. Então, nós resgatamos a ideia de que somente a obra de Cristo é o suficiente. Não tem como acrescentar ou qualquer coisa nesse tipo. É somente pela obra de Cristo, certo? Só que em nossos tempos não é somente isso que é atacado, que ainda é mantido pela Igreja Católica, que a obra de Cristo é insuficiente. Mas a própria natureza de Jesus Cristo também é atacada. Certo? O que nós temos em nosso mundo, falando tanto sobre o Jesus histórico, né? Sobre ele como homem apenas, como um grande mestre, como um psicólogo e tudo mais, como alguém que não foi Deus de verdade, ou que veio só em espírito, não veio em carne. Todas essas heresias que começaram lá na igreja primitiva, elas estão bem fortes também nos nossos tempos. Pergunte para qualquer cristão quem é Jesus Cristo. A pergunta essencial, né? Essa pergunta que Cristo fez aos seus apóstolos, quando ele estava falando, quem que o povo diz que eu sou? O que o povo estava falando? É o profeta, é Elias, é não sei o quê. Depois ele perguntou para os apóstolos, né? Vocês, quem diz que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que Jesus Cristo falou então para Pedro depois que ele falou isso? Não foi carne e sangue, né, que revelaste, mas meu Pai que está no céu, pelo Espírito Santo. E sobre esta afirmação, o que Cristo ia fazer?
edificar a igreja. Sobre essa afirmação, essa é a pergunta mais essencial para uma igreja verdadeira. É quem é a pessoa de Cristo? Quem vocês dizem que Cristo é? Quem vocês creem em relação ao Cristo? Certo? Isso é extremamente atacado nos nossos dias. Não somente a sua obra, a suficiência da sua obra, como também a própria pessoa de Cristo. E muitos cristãos não conhecem, não sabem verdadeiramente quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele faz, quais são os seus ofícios e tudo mais, coisas que a gente já estudou bastante aqui, mas muitas vezes passam pela nossa cabeça e esquecemos facilmente, não é? Então, é isso que nós queremos fazer hoje, é falar sobre a suficiência de Cristo e também sobre a pessoa de Cristo. Mas para entender esses solos cristos, primeiro a gente vai voltar para o primeiro pacto de Deus com os homens, que foi qual pacto? Está escrito também, né? Eu fico perguntando coisas que estão escritas, né? Mas Deus, Ele se relaciona com o homem por meio de quê? De alianças, de pactos. E o primeiro pacto que Ele fez com Adão e Eva foi o quê? Chamado de pacto das obras. Que pacto é esse? Que está lá em Gênesis 2, 15 ao 17. De todas as coisas que criaram, de todos os frutos, eles poderiam comer o quê? De todas as árvores, exceto uma. Certo? É o chamado pacto das obras. Se eles fizessem isso, o que aconteceria? O que eles receberiam? Se eles cumprissem, se eles obedecessem, né? Se eles cumprissem o pacto das obras, o que eles receberiam? A vida eterna. Eles não morreriam. Se eles quebrassem esse pacto, a parte de Deus que ele tinha que cumprir era o quê? Certamente morrerás. E o que aconteceu quando ele quebrou? Ele não morreu imediatamente, pela misericórdia de Deus, mas morreu. Certo? A gente tem aquela ideia de morrer espiritualmente, que ele foi desligado mesmo, a comunhão com Deus foi separada, o pecado cria essa barreira, mas ele morreu também fisicamente, que era a promessa de Deus. Era parte do pacto, né? Fazia parte do pacto das obras. Então, o pacto das obras era a forma que Deus relacionou e que prometeu vida eterna. E como que nós recebemos vida eterna hoje? É por obra? Mas é por obra que recebemos a vida eterna ou não? A questão é que continua sendo por obras. Esse meio de relacionamento continua sendo o meio pelo qual Deus vai dar a vida eterna aos homens. Mas a questão é sobre as obras de quem nós receberemos vida eterna. Porque Cristo teve que cumprir a justiça. Teve que fazer essa obra para que nós pudéssemos receber também a vida eterna. Então Adão falhou com isso, certo? Nesse pacto das obras. E com isso, quem mais falhou? Toda a raça humana, certo? Todos nós caímos com Adão, ele era o nosso representante. E para isso, vamos abrir Romanos capítulo 5. Esse também bem conhecido, que fala sobre os dois tipos de Adão que a gente tem, não é? E todo ser humano está debaixo de um desses Adão. Ou estão debaixo do primeiro Adão, ou estão debaixo do segundo Adão. Então, Romanos 5, capítulo 12 ao 21. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Eu vou ler, lá está escrito assim. Fala Adão e Cristo, né? O subtítulo aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, certo? A gente tem essa ideia, Romanos 3 ali fala que não há um justo, não há um sequer, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, certo? Porque até o regime da lei havia pecado, versículo 13, no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, um texto que exalta muito a obra do nosso Jesus Cristo. Ele fala aqui que pela obediência de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Certo? Então, como pela desobediência de Adão, a gente teve que toda a raça humana caiu, a gente tem a ideia do pecado original. O que é o pecado original? Foi quando Adão comeu o fruto? Quando a gente fala pecado original, a gente se refere o quê? Ao estado do homem, ao nosso estado de pecado, caído, depravado, onde nós não podemos cometer atos de justiça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Então nós estamos nesse pecado, nessa condição de pecado, mas pela obediência de Cristo é que nós nos tornaremos justos. Então a nossa justificação é pela obediência, mas não a nossa. Nós recebemos essa justificação e essa obediência de Cristo por meio da fé. É o que esse texto fala. Que a gente já discutiu isso, sobre aquela questão da dupla imputação. Então, nossos pecados foram transferidos para a conta de Cristo e a obediência dele, a justiça dele. Afinal, ele foi batizado por quê? Por que ele fez e obrigou João Batista a batizá-lo? Para que se cumprisse a justiça. Ele não somente morreu, mas ele viveu neste mundo cumprindo a justiça de Deus para que essa justiça fosse imputada a nós. Que é o que esse texto fala. Pela justiça, pela obediência de Cristo, nós recebemos a parte do pacto das obras, que não foi revogado. Só que agora a gente tem essa ideia do pacto da graça, porque Cristo agora, ele cumpriu essa justiça e colocou na nossa conta. Certo? O que a gente não conseguiria no pacto das obras, Cristo fez. No que a gente chama agora de pacto da graça. Então, imediatamente após a quebra do pacto das obras, logo ali, quando Adão e Eva pecaram, e Deus foi lá e colocou tudo em ordem, né? Prestou contas de todo mundo, né? De Adão, de Eva e da serpente, o que ele falou logo ali, quando estava prestando contas para Eva? Ele falou que da semente da mulher viria o quê? Viria né? Que faria o quê? Machucaria o calcanhar, mas esmagaria a cabeça da semente. Ali é o que a gente chama de proto-evangelho. Talvez o primeiro versículo que a gente vê já esse pacto de graça sendo prometido, Cristo sendo prometido a nós, onde Cristo não nasceu da Eva, mas da descendência dela, de Adão e Eva, veio Jesus Cristo. E por meio dele nós recebemos essa graça. Então lá no início já a gente tem essa declaração do pacto da graça, da promessa de Jesus Cristo que viria para nos resgatar, nos redimir. Então Jesus cumpre essa exigência de Deus, não apenas para pagar o nosso pecado, não somente para expiar os nossos pecados, mas também propiciatório, cumprindo a justiça de Deus e fazendo com que Deus fosse agora favorável a nós. Certo? Então ele cumpre a exigência do pacto das obras que nós falhamos, cumpre no nosso lugar e de graça nos dá essa justiça para que possamos ser declarados justos diante de Deus. Certo? Então nós recebemos vida eterna por causa da obra de Cristo, por causa da obediência de Cristo, da justiça de Cristo, nós recebemos isso. Que é o que está lá em 2 Coríntios 5:21. O que está escrito lá? Abram lá e leiam, por favor. Quem achou pode ler, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, acabou, né? Jesus Cristo, ele tinha pecado? Não. Mas ele se tornou pecado, por isso ele morreu. Ele se tornou pecado, recebendo o nosso pecado, se tornou maldição no nosso lugar, expiou os nossos pecados, que foram imputados nele, foi lá morto por Deus, com justiça de Deus, tanto que Deus se tornou o justo e o justificador. E, pela justiça de Cristo, nós recebemos, então, justiça para com Deus. Certo? Então, por meio de Cristo, nós somos salvos, por meio da sua obra redentora, não somente na morte, que é o ponto máximo da revelação, sem dúvida, mas também pela vida de Cristo. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo que ele fez foi para nós. Foi por nós. Tudo. Desde pequenininho até o momento em que ele foi crucificado, morto e sepultado ali, foi para nós. E a ressurreição para a nossa justificação. Sim. Aquele versículo ali, Gênesis 3:15, ele
Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O quê? Exatamente. Está falando sobre Cristo. Sim, sim, sim. Cristo que viria para derrubar todos os inimigos, destruir todos os inimigos, e prometendo isso, então. Tanto que Eva, quando ela deu à luz a Sete, ele falou, será este, né, que nos trará... Como que ela fala? Esqueci como é que Eva fala, quando Sete nasce. É esse que vai nos trazer paz, não, que vai trazer... Como é que ele fala? Um pouquinho para frente aí, quem achar pode ler, por favor. Era essa a esperança de Eva, de Adão, né, que Sete traria o descanso, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente. Então, esse texto, Deus está prometendo literalmente Jesus Cristo. Ou enfim, né, em algum momento alguém acha. É que tem, né? Caim, Abel, depois nasce Sete e tudo mais. Olha, Gênesis 5:3 só fala assim: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Eu acho que é antes. No versículo 26 de Gênesis 4, a Sete nasceu também. Ao filho. Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Talvez eu estou ficando louco. Tá? Eu acho que tinha alguma... Talvez leva para frente. Talvez leva para frente. Depois, anotem aí, depois cobrem de mim para ver se você está ficando louco ou tinha alguma coisa nesse sentido. Você está procurando? Acho que quando Eva, quando Adão coabitou depois com Eva, depois de Abel ter sido morto. É Gênesis 5. 4. E Eva fala, será que para alguma coisa assim? Ah, daqui é o 25. A Sete É o 25. É o nasceu-lhe 4, também. 25. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o É o anterior. nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Não, Senhor. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho que chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Não é. Enfim, deixa pra lá, né? Talvez eu estou confundindo muitas coisas. Tudo bem? Então, até aí, tirando esse ponto confuso, a gente vem então para a ideia de novo da reforma, né? Então, o que a gente tinha na reforma? A gente tinha o que a gente falava ali de companhia da salvação, né? A igreja, ela tinha deixado de ser uma companhia de salvos, certo? A gente se referia à igreja como uma companhia, uma reunião, uma assembleia de salvos. Tudo bem? Então a igreja era o quê? Uma companhia de salvos. Só que quando a gente chegou na era das trevas, né, no período das trevas, a igreja deixou de ser uma companhia de salvos para ser a companhia da salvação, né, que não é o exército da salvação, mas a companhia da salvação. Que era o quê? Por meio dessa companhia que a salvação era promulgada. Por meio da igreja que a salvação era conferida. Ela deixou de ser uma reunião de salvos para ser a instituição que realmente salvava. Não é mais Cristo que salvava, mas era o quê? A instituição que salvava. Então Lutero, ele via que os leigos, né, eram o quê? Escravos. Escravos da igreja. Especialmente pela falta de conhecimento, eles eram escravos da igreja porque todo o sistema sacramental era o que realmente regia a salvação. Então a igreja católica tinha o poder da salvação, por assim dizer, na sua mão. Desde o nascimento, com o batismo e tudo mais, até a extrema-unção. E toda a vida da pessoa era regida por meio de sacramentos e a salvação era feita por meio de sacramentos. As pessoas eram escravas dessa companhia da salvação, que é o que levou também a essa questão da reforma. Que em 1520, Lutero escreveu um livro chamado Do Cativeiro Babilônico da Igreja, onde ele ataca exatamente esse sistema sacramental, né, que já depois das teses, seu entendimento já havia melhorado. Então, nas teses lá em 1507, ele ainda cria nos sacramentos algumas coisas assim. Depois ele entendeu, escreveu nesse livro que só havia quantos sacramentos? 2 sacramentos. Quais são? Casamento e Santa Ceia e o batismo.
Certo? Então, Lutero já entendeu isso quando ele escreveu esse livro. Então, ele ataca esse sistema sacramental, onde está tudo preso a esses sacramentos, né? A graça para a salvação era ministrada por meio dos sacramentos, que é o que a Igreja Católica prega. Quando você é batizado, você recebe uma infusão de graça. Se você comete algum pecado, você pode perder a justificação mesmo tendo fé. Então é necessária a penitência para receber de novo a graça que você perdeu e tudo mais. Então Lutero ataca isso e ele via e afirmava que a salvação não está na mão de uma companhia de sacerdotes. Não está na mão do Papa, dessas pessoas do clero que poderia conceder perdão e tudo mais. Agora a igreja não falava que o Papa e o padre realmente concediam perdão, era por meio de Cristo, mas estava na mão deles. A chave do reino estava na mão deles. Então a salvação era por meio dessa companhia, desse regimento de sacerdotes, e não de uma única pessoa, que é realmente quem tem a salvação em suas mãos, que é Jesus Cristo. Certo? Então Lutero começa a atacar todo esse sistema sacramental, falando que nós podemos e só recebemos a graça da salvação por meio de Cristo, Cristo somente. Certo? Então não é mais nas mãos de uma instituição, mas naquele que é o cabeça da igreja. Certo? A igreja não é uma instituição literal. Ela pode estar em meio de várias placas de instituições, mas a verdadeira igreja de Cristo é o quê? Quem é a verdadeira igreja de Cristo? São aqueles que estão unidos a Ele, ligados a Jesus Cristo, que é o cabeça. Por mais que estejam em várias placas e denominações diferentes, todos que são fiéis à palavra, que têm a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a fé somente nele, é a igreja, faz parte da igreja de Cristo. É a igreja visível e invisível, como a gente já discutiu, né? Visível seria a igreja que está por aí, que nós podemos ver, onde tem também o joio, é claro, e a igreja invisível, que é todos os santos de todos os tempos, que realmente morreram em Cristo e não morreram nos pecados. Então tudo isso, todos esses pertencem à verdadeira igreja de Cristo. E conseguem a sua salvação por meio de Cristo, não por meio de uma instituição, certo? Não por meio de sacerdotes, mas por meio do sumo sacerdote. Certo? Muito bem. Então, Lutero começa a falar do que é conhecido como teologia da cruz. Certo? Então, ele afirma que os teólogos de verdade, diferente dos outros teólogos, que ele chamava de teólogos da cruz, são aqueles que percebem a realidade das coisas como realmente são através da cruz, que seria a revelação especial de Deus. O ponto máximo dessa revelação especial de Deus foi na cruz, que é algo absurdo, né? Para os gentios era o que a cruz? Loucura. E para os judeus, blasfêmia, né? Então, Lutero fala que, especialmente pela teologia da cruz, pela revelação especial de Deus, nós temos a verdadeira salvação, a verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento de Deus, diferente dos outros teólogos que ele chamava de teólogos da glória, ou teólogos de glória, onde eles tiram, na verdade, a glória de Cristo na cruz e começam a criar um Deus semelhante a eles, onde é o quê? Absurdo que Jesus Cristo pudesse morrer por pecadores, certo? A pessoa precisava ter um mérito, precisava ter algo que fosse agradável, palatável, para que Cristo pudesse morrer por ele. A pessoa precisava cumprir algum tipo de obra, para que ela fosse justa de alguma forma, e Cristo, de fato, morresse por ele. De outra forma, quem morreria por pecadores? Loucura, não é? É o que Paulo fala. Loucura. Loucura para os gentios. Mas é isso que a teologia da cruz prega. Deus morreu o quê? Por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, certo? Então esses são os verdadeiros teólogos, os teólogos que ele fala, teólogos da cruz, teologia da cruz, que percebem de fato as coisas como realmente são, por meio da sua revelação especial, onde o clímax de tudo isso foi na cruz do Calvário, quando o Deus homem foi levantado entre céu e terra e foi morto no nosso lugar, levando os nossos pecados, porque nós éramos pecadores, e fomos então, recebemos a sua justiça. Tudo bem? Muito bem, então com isso não tem como voltar à base de tudo. É que quando Lutero falou que não era mais por meio da Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha a verdade, era dona da verdade, onde nós encontraremos esse Cristo? Onde encontraremos a verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento? Ele tinha que apontar de novo para a Escritura. É somente na Escritura que você encontra o Cristo verdadeiro. Não o Cristo que está na cabeça das pessoas, que é muitas vezes pregado por aí. O Cristo verdadeiro, o que salva, só é encontrado em um lugar, de forma absoluta, autoritativa e verdadeira, que é na Escritura. Então não tem como fugir, que é o que Cristo fala lá, examinar as Escrituras, porque
creem que nelas tem a vida eterna e elas testificam de mim. Certo? Então, não tem como fugir dessa base de todos os solas, que é a sola Escritura. Então, toda a Escritura testifica de Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Lucas 24. Lucas capítulo 24, 13 ao 32. É um texto um pouco grande, mas eu vou ler aqui, que é Jesus Cristo mesmo falando. E responde às Escrituras, falando o que as Escrituras falam, né? Qual que é a mensagem central das Escrituras. Então, Lucas 24, 13 ao 32, lá está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus já ressurreto, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, mostrando aqui a paciência de Jesus Cristo, né? Eles falam: onde você estava? Não sabe de nada? O que aconteceu? Cristo, com toda a paciência: o que aconteceu? Da mesma forma que quando Deus chegou a Adão e Eva, né, ele pergunta: o que vocês fizeram? Certo? Toda a paciência de Deus e a forma como ele trata, né? Não mudou, desde Adão e Eva até aqui. Então, versículo 20. No versículo 20, né? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. E aqui, né, a incredulidade do povo. Então, 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Começou a apontar de novo o quê? Os profetas se referem ao quê? Às Escrituras. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, Pentateuco, começando por Gênesis, discorrendo por todos os profetas, toda a Escritura que já estava escrita, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E disseram, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém. Então aqui todo esse texto fala sobre como Cristo foi explicando àqueles discípulos que voltavam para Emaús como as Escrituras falavam dele. E como o coração deles ardia quando eles ouviam as Escrituras sendo expostas verdadeiramente, onde o Cristo era conhecido por meio de Gênesis até Malaquias. Toda a Escritura escrita até o momento, e agora nós temos ainda os 27 do Novo Testamento, toda a Escritura aponta para Cristo. Cada pedacinho dela, desde Gênesis 3,15 até Apocalipse, nós temos Cristo sendo exposto. Ele é o objeto da nossa fé, porque as Escrituras apontam totalmente para ele. Todos os sacrifícios apontavam para aquele que realmente cumpriria e faria o sacrifício cabal. Não era possível que o sangue de bodes, de bois poderiam justificar, que era recorrido ano após ano. Os sacerdotes tinham que sacrificar por si mesmo ano após ano. Isso apontava para um que viria e cumpriria perfeitamente. Um homem que pagaria o preço, o sangue que era necessário. Depois que Adão quebrou o pacto, era o sangue do homem que deveria ser derramado. Cristo se tornou homem, então, para que o sangue de um homem fosse derramado e pagasse a punição da quebra do pacto. Então, tudo isso apontava para Jesus Cristo, e é o que ele expunha aqui àqueles discípulos. Toda a Escritura,
toda ela testifica de Cristo. É somente Cristo, não é por meio de instituições, é somente por meio do nosso Senhor. Ele é a cabeça da igreja, não existe outro, né? Então o corpo é todos que estão ligados à igreja. Então a teologia como um todo, de maneira geral, a gente costuma falar isso, ela é centrada em Cristo, né? Somente por Ele nós temos comunhão com quem? Com o Pai, com Deus. Então João 14,6, não precisam abrir lá, vocês podem falar de cor, está escrito o que mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente por Ele que temos caminho. É somente por Ele que nós temos vida. Certo? Não existe outra forma. Ele é o único. Qualquer outro caminho, que é a antítese lá que a gente fala do Schaeffer, que a igreja tem dificuldade em pregar, qualquer outro caminho não leva para Deus. Qualquer outro caminho fora de Cristo vai levar para o inferno, para a condenação. Quem não tem Cristo, quem não honra o Filho, João 5, não honra o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Certo? Então é só solos Cristos. Certo? Toda a Escritura, toda a nossa ideologia é centrada em torno de Cristo, que é o caminho. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus e agora acesso. Né? Romanos 5. Por Cristo, pelo sacrifício dele, fomos justificados e agora nós temos paz e acesso ao Pai. Ele é o nosso sacerdote, ele que nos dá o acesso livre ao Deus Pai. Tudo bem? Então, solos Cristos, certo? Então, a sua obra é suficiente. Qualquer coisa que a gente queira acrescentar é imperfeição e destrói a obra de Cristo. Certo? Então, é somente pela obra de Cristo que nós somos salvos. Que é a exclusividade de Cristo. Então, muitos afirmam que há vários caminhos. Eles costumam falar, e vocês já devem ter ouvido aí, que as religiões do mundo, elas são essencialmente uma, né? São vários caminhos, vários navios. Eu já ouvi isso lá na universidade, né? São vários navios que estão navegando, e todos por caminhos diferentes, mas que vão chegar no mesmo lugar. Não. Um navio vai chegar no céu, todos os outros vão chegar no mesmo lugar, que não é o céu. Certo? Então, eles falam que a síntese, né, de todas as religiões seria uma só, né? A universalidade da paternidade de Deus e da irmandade dos homens, mas não. Quem é filho de Deus? Quem pode ser filho de Deus? Quem recebeu o poder de realmente ser filho de Deus? Todos que creem em Cristo, João capítulo 1. Todos os outros, eles não são filhos de Deus, são criaturas que estão em pecado, em rebeldia, e serão punidas justamente por toda a eternidade. Somente aqueles que creem em Cristo e o receberam têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos os demais não são filhos de Deus. Deus não é pai de todos. Deus é pai só daqueles que Ele adotou, daqueles que Jesus Cristo morreu por eles. Todos os que Cristo morreu por eles, como Ele fala em João 6, nenhum deles serão perdidos. Nenhum. Então é somente por Cristo. Essa síntese muitas vezes é feita para teologias e eu vi, acho que foi o Alistair Begg falando que isso não é feito para, por exemplo, teorias econômicas. Né? Ninguém fala que todas as teorias econômicas são uma, que socialismo, capitalismo ou teorias políticas, né? Democracia, ditaduras, totalitarismo, ninguém faz uma síntese sobre isso. Todo mundo deixa bem claro as diferenças. E mesmo a quem realmente tem religião, por assim dizer, afirma que não são uma. Né? Nenhum muçulmano vai falar que é a mesma coisa que o cristianismo. Como nós também não afirmamos. O Cristo deixou muito claro que é exclusivismo. É somente por Cristo. Não existe essa questão de inclusão de todos os tipos, crenças e etc. É somente uma crença que vai dar a salvação. Certo? Então, Cristo não afirma pluralidade. Em Atos 4:12, Pedro fala isso. Quando ele fala que vocês crucificaram Cristo, o que ele fala lá? Vamos ler lá. Abram lá, por favor. E você acha que a maioria talvez saiba de cor também, né? Um pouquinho antes, na verdade, ele fala: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, versículo 10, né? De que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Então, Pedro aqui fala sobre a exclusividade de Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Certo? Então não há salvação em nenhum outro nome.
É isso que Cristo pregou, é isso que a doutrina dos apóstolos foi dada à igreja primitiva, e é isso que nós pregamos hoje em dia. Não há salvação em nenhum outro nome. Se você acha que é o nome de Cristo mais alguma coisa, também não há salvação. Se você não tem a Cristo, se você coloca coisas junto com Cristo, não há salvação nisso. É somente por meio de Jesus Cristo, somente. A fé em Cristo, somente. Certo? Então nunca esqueçam o somente. Então Cristo é exclusivo. Apenas uma pessoa se qualifica para salvar. Certo? Apenas não tem essa capacidade, essa natureza, como falamos, especial, que pode realmente nos conceder salvação, que é o nosso Redentor, mediador, o único mediador e o único rei de toda a igreja, de todo o universo, que é Jesus Cristo. Então, se a igreja primitiva estivesse disposta a tirar essa exclusividade, não haveria perseguição. Se pudéssemos colocar Jesus Cristo no panteão lá de todos os deuses, não haveria perseguição à igreja. Por que a igreja foi perseguida? Porque nós afirmávamos a exclusividade de Cristo. O que é colocado como o primeiro credo da igreja primitiva é o quê? Curios, Jesus, não é? Que significa o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Senhor. Né? Em contraste ao quê? O que era exigido das pessoas daquela época? Falar que Curios, César. Que César é o Senhor. E o que os cristãos pregavam e afirmavam? E falavam que criam. E só Jesus é o Senhor. César não é Senhor. Ele pode ser o governante aqui, ele pode ter autoridade sobre a gente, mas Senhor é só um. O Adonai, o Cristo, é o único que é o Senhor, soberano sobre todos. E por isso eles foram perseguidos e mortos, e não de formas agradáveis, foram mortos de formas extremamente cruéis, torrados, queimados, devorados por veras, com velas, eles viraram tochas humanas, foram derretidos, por assim dizer, aos poucos, porque eles afirmavam que somente Jesus. Certo? Esse título não vai ser conferido a ninguém. Eu não permito, eu não concedo esse título da minha boca a um ser humano qualquer, somente ao Deus homem. Somente Ele é Senhor. Curios. Certo? Esse foi o que a gente coloca como primeiro credo. Muitas vezes a gente fala que foi o primeiro credo da igreja primitiva. Tudo bem? Muito bem. Hoje, então, nós não temos a perseguição física. Pelo menos não ainda no Brasil. Em outros lugares ainda tem. Mas no Brasil a gente não tem essa perseguição física de atentarem contra a nossa vida, contra a nossa saúde física. Mas existe uma perseguição, não existe? Ou não? Existe muita perseguição, especialmente no Ocidente, intelectual. Onde Cristo é negado. Onde a autoridade de Cristo é negada, onde a soberania de Cristo é negada, mesmo nas igrejas, onde a autoridade de Cristo é negada, aguada. Então estamos numa cultura, acho que esse foi Alistair também que falou, que está mais propensa a dizer eu sinto e eu penso do que aquele absurdo de falar eu creio. Certo? Então muito na nossa cultura que afirmam eu creio são ridicularizados. Numa cultura que prega o relativismo, largar de tudo que é racional, quando nós falamos eu creio, isso é considerado antiquado e irracional. Quando nós trazemos bases históricas e todos os tipos de base que existem sobre a existência de Deus, sobre a santidade da Escritura, a singularidade da Escritura e sobre Jesus Cristo, que é impossível negá-lo historicamente, impossível negar que ele é Cristo, uma vez que a gente tem as Escrituras tão claramente testificando sobre isso, é dito como irracional. Então, a perseguição nos nossos tempos acontece com frequência, certo? Tanto para nós adultos como para nossos filhos, onde as verdades e fatos são ridicularizados e ditos como mentiras, e coisas absurdas são ditas como verdades, onde o mal é tornado em bem e o bem é tornado em mal. Certo? Então, perseguição existe sim hoje em dia, e isso remove muitas vezes a exclusividade do nosso Salvador. Tudo bem? Como aquela ideia de síntese das religiões e tudo mais, de vários caminhos, que seria absurdo colocar exclusividade. É um termo que nós, algumas vezes de forma correta, algumas vezes não, é dito na nossa cultura que precisamos ser inclusivos, né? Só que isso remove, de novo, a autoridade, singularidade
suficiência da pessoa de Cristo. Tudo bem? Muito bem. Então, não vai dar tempo de passar tudo, mas eu quero trazer algo que eu peguei ali do Ligonier, que é sobre cristologia. Afinal, quem é Cristo? Né? Essa é uma pergunta que a gente colocou no início, que é uma das perguntas mais importantes que precisamos saber responder. E aqui eles resumem, eu vou ler aqui o que eles colocaram, sobre tudo o que se tem de cristologia, nada novo. Né? Eles não criaram nada novo, mas tudo que a igreja primitiva, credos e confissões já colocaram sobre Jesus Cristo. Então, no prefácio, eles falam o seguinte, né? Quem é Jesus Cristo? Quase toda pessoa adulta já formou alguma opinião sobre Jesus. Essas opiniões podem ser superficiais, desinformadas ou totalmente heréticas. A verdade sobre Jesus, não a mera opinião, é importante. E é eternamente importante. Não é uma coisa qualquer. Então, aqueles que carregam o nome de cristão professam seguir a Cristo como seus discípulos. Eles dispõem de uma cristologia, uma doutrina de Cristo, né, que significa cristologia, que reflete a visão que tem de Cristo. Essa cristologia poderá ser articulada de modo implícito ou explícito. Por mais que você não fale diretamente o que você conhece sobre Cristo, né, isso pode ser articulado de modo implícito, como você vive, se Cristo realmente é seu Senhor, se você obedece o que Ele manda. Então, ela poderá refletir a profundidade da revelação bíblica e da reflexão cristã histórica sobre a Escritura, ou poderá ser uma inovação e estar desconectada da palavra de Deus, mas nenhum cristão professo não possui uma cristologia. Então, isso vai demonstrar muito claro sobre a sua profundidade e tudo que a gente aprendeu com a história da igreja até hoje, ou inovações e heresias que você pode trazer. Uma vez que seguir a Cristo é central ao cristianismo, a igreja trabalhou por séculos para proclamar o Cristo da história e da Escritura, não o Cristo das nossas imaginações. Em declarações de fé históricas, como o Credo de Nicéia, a definição de Calcedônio, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão de Fé de Westminster, cristãos têm articulado o ensino bíblico sobre Cristo. Hoje essas declarações são frequentemente negligenciadas e mal compreendidas, o que resulta em uma confusão generalizada sobre a pessoa e obra de Cristo. Para a glória de Cristo e edificação do seu povo, a declaração do ministério do Ligonier sobre cristologia busca resumir a cristologia histórica, ortodoxa e bíblica da igreja cristã em uma forma que é simples de confessar, útil no ensino da fé duradoura e da igreja. Então, de novo, nada novo, ele só fazia um resumo sobre o que a igreja tem pregado até aqui, o que a Escritura tem deixado claro até aqui, todo o entendimento. Então, eles colocam uma declaração em várias afirmações e negações sobre isso. Então, a declaração é, o verbo se fez carne, é o título da declaração. Então, ele fala, confessamos o mistério e a maravilha de Deus feito carne e nos regozijamos na nossa grande salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, começa falando, confessamos, eu creio, no Cristo que tem essa natureza dual, o Deus que se fez homem, e nós nos regozijamos nisso, na salvação que nós temos em Jesus Cristo. Continua, com o Pai e Espírito Santo, o Filho criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e faz novas todas as coisas. Verdadeiro Deus tornou-se verdadeiro homem, duas naturezas em uma pessoa. Nasceu da Virgem Maria e viveu entre nós, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e virá novamente em glória e juízo. Por nós, ele guardou a lei, expiou o pecado e satisfez a ira de Deus. Ele levou nossos trapos imundos e nos deu seu manto de justiça. Então, todas essas confissões aqui, a gente tem várias heresias que foram aparecendo ao longo da história, que essas confissões vão negando, sobre ele guardar a lei, sobre o sacrifício vicário dele que satisfez, que aplacou a ira de Deus, que muitas igrejas negam. A gente confessa isso. É o manto de justiça, lá, a dupla imputação. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, edificando sua igreja, intercedendo por nós e reinando sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor, nós louvamos o seu santo nome para sempre. Amém. Essa seria um resumo de várias confissões e credos que a gente tem sobre Jesus Cristo. Ele começa a falar, eu vou falar algumas que não está tempo de ir, que tem 26 artigos ali que eles falam afirmações e negações sobre o que nós cremos a respeito de Cristo, certo? Sobre quem é Cristo. Depois vocês podem procurar lá, tem todas as referências, é colocado, não perguntas respostas, mas todas as referências no estilo um pouco das nossas confissões também, para que a gente possa entender o que está lá e procurar nas Escrituras para ver se realmente, de fato, é assim. Então, o artigo 1 fala que afirmamos que Jesus é a encarnação na história do eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Cristo, o Messias prometido de Deus. Negamos que Jesus Cristo tenha sido um simples homem ou uma criação fictícia da igreja cristã primitiva. Então, de novo, combate as heresias e afirma o que realmente nós pensamos de Cristo. Ele é a encarnação na história. Aconteceu neste mundo
em um certo tempo, na plenitude dos tempos, Cristo veio e viveu aqui historicamente. E ele morreu por nós. E ele não somente viveu historicamente, como ele era o próprio Deus e fez a salvação para nós. Nós negamos, então, que ele seja simplesmente um homem qualquer. Nós negamos que ele seja uma ficção. Nós negamos muitas coisas a respeito do que afirmam por aí. E ele traz alguns versículos, alguns é colocado ali diretamente, né? Então, João 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí a vida e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, Cristo é o quê? Um com Deus. Certo? Um com Deus. É o que começa a falar ali depois. Afirmamos que na unidade da deidade, o Filho, eternamente gerado, é consubstancial, homoousios, que é a mesma substância, né? Coigual e coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Negamos que o Filho seja apenas como Deus, esse homoousios aí, que é substância similar. Então não é apenas como Deus, ele é Deus, é a mesma substância de Deus. Então negamos que ele seja como Deus, ou que ele simplesmente tenha sido adotado pelo Pai como seu Filho. Negamos a eterna subordinação do Filho ao Pai da Trindade ontológica. Muitos termos que acabam sendo um pouco difíceis aí sobre a pessoa de Deus, sobre a economia da Trindade, sobre o Filho se sujeitar, mas ser igual a Deus em autoridade e tudo mais. Então nós negamos todas as heresias que são colocadas por aí. Artigo 3. Afirmamos os credos de Nicéia e Calcedônia que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas unidas em uma pessoa divina para sempre. Ele retém a sua humanidade, ele ainda é homem e está no céu em seu corpo físico. Negamos que o Filho tenha sido criado, negamos que tenha havido um tempo em que o Filho não era divino, negamos que o corpo e a alma humanos de Jesus Cristo tenham existido antes da encarnação do Filho na história. Então, diversas heresias que foram colocadas por aí, negamos tudo isso. Jesus Cristo é eterno na sua natureza divina. Na sua natureza humana, não. Então negamos muitas coisas. Negamos que o corpo e a alma de Cristo tenham existido antes da encarnação. Jesus Cristo, homem, passou a existir quando ele foi concebido pela Virgem Maria, né, pela obra do Espírito Santo. Então ele homem passou a existir ali. A sua natureza divina existia, sempre existiu, senão não era Deus. Artigo 4, afirmamos a união hipostática, que fala sobre uma pessoa só, né, que as duas naturezas de Cristo estão unidas em sua única pessoa, uma pessoa que é Jesus Cristo, não são múltiplas personalidades, múltiplas pessoas ou qualquer coisa nesse sentido, é uma pessoa só, que tem duas naturezas que são unidas, mas sem mistura, confusão, divisão, separação, que é o de Nicéia, né? Negamos que distinguir entre duas naturezas seja separá-las. E aqui tem um pouco do Sproul, né, que ele fala que nós podemos distinguir, onde a explicação que ele fala é: eu posso distinguir entre seu corpo e alma. Se eu faço isso, nenhum mal foi feito. Se eu separo o seu corpo da sua alma, eu te matei. Então nós podemos distinguir Jesus Cristo da sua humanidade e divindade, mas não podemos separá-lo. Certo? Artigo 5. Quinto, afirmamos que na encarnação de Jesus Cristo, suas naturezas divina e humana mantêm seus próprios atributos. Afirmamos que os atributos de cada natureza pertencem à única pessoa de Jesus Cristo. Negamos, então, que a natureza humana de Jesus Cristo tem atributos divinos, como, por exemplo, onisciência. Quando a gente pega aquele texto lá, que eu não sei o dia e a hora e tudo, falando sobre a natureza humana, nós negamos que a natureza humana de Cristo consiga obter esse atributo divino de onisciência. Somente uma natureza divina é onisciente. Então, negamos que Jesus Cristo, homem, tem atributo divino ou possa conter a natureza divina. Negamos que a natureza divina tenha comunicado atributos divinos à natureza humana. Negamos que o Filho tenha deixado de lado ou abandonado qualquer de seus atributos divinos na encarnação. Então, Deus não pode deixar de ser Deus. Ele esvaziou-se da sua glória, mas sua natureza divina retém os seus atributos. É o que nós temos nos credos lá no princípio, século IV, V, falando sobre as duas naturezas de Deus, sobre como cada uma retém os seus atributos. A natureza humana não pode se tornar divina. Não se misturam, né? E a natureza divina não pode deixar de ser divina e se misturar e deixar menos do que é, ser menos do que realmente é. Artigo 6º, lá, afirmamos que Jesus Cristo é a perfeita e suprema imagem de Deus e que Ele é o padrão da verdadeira humanidade e que em nossa redenção nós seremos, no final, conformados à sua imagem, que nós já falamos aqui sobre a natureza humana. Errar não é humano, né? Errar é humano pecador, mas a verdadeira humanidade que Cristo tem é a que nós receberemos também. Deus é o verdadeiro homem, homem de verdade, sem corrupção, sem pecado. Negamos que Jesus Cristo fosse menos que humano verdadeiro, que ele meramente tenha parecido ser humano, ou que ele não possuísse uma alma humana racional.
Negamos que na união hipostática o Filho tenha assumido uma pessoa humana ao invés de uma natureza humana. Então ele era verdadeiro homem. De outra forma, não poderíamos receber o perdão dos pecados. A Colossenses 1, 15 e 16 fala: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E assim vai. Ainda dá tempo de ler mais um pouquinho. Então, artigo 7º, afirmamos que como verdadeiro homem, Cristo possuiu em seu estado de humilhação todas as limitações naturais e fraquezas comuns à natureza humana. Afirmamos que ele foi feito como nós em todos os aspectos, exceto em relação ao pecado. Então ele sofreu, padeceu, sofreu as tentações, mas não pecou. Certo? Ele foi homem como a gente, por isso ele é um sacerdote que fala ali que pode fazer propiciação pelos nossos pecados, que se compadece de nós, porque ele foi verdadeiro homem. Nós negamos qualquer coisa que fale contra isso. Então ele foi verdadeiro homem, exceto no pecado. Então negamos que Jesus Cristo tenha pecado, negamos que Jesus Cristo não tenha verdadeiramente experimentado sofrimento, tentação e dificuldade, negamos que o pecado seja inerente à verdadeira humanidade, ou que a ausência de pecado em Jesus Cristo seja incompatível com o fato de ele ser verdadeiro humano. Então, de novo, a gente muitas vezes se distorce o que realmente é ser verdadeiro humano, porque nós conhecemos somente a natureza caída do ser humano, e não a verdadeira natureza, aquela pela qual Deus criou no princípio, quando ele viu que tudo era bom. Então, Cristo tinha essa natureza verdadeira, verdadeiro homem. 8. Então, afirmamos que o Jesus Cristo histórico, pelo poder do Espírito Santo, foi miraculosamente concebido e nasceu da Virgem Maria. Afirmamos com Creto de Calcedônia que ela é corretamente chamada de Mãe de Deus, Theotokos, que dá a luz a Deus, pelo fato do filho que ela carregou era o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santa Trindade. Negamos que Jesus Cristo tenha recebido sua natureza divina de Maria, ou que sua impecabilidade tenha sido de algum modo derivada dela. Então Maria, ela deu a luz a Deus, ao Filho de Deus, mas ela não era perfeita, impecável. Ela tinha pecados no seu Magnificat, lá ela fala do Salvador, que ela precisava de salvação, e que Cristo não recebeu a sua divindade nem a sua impecabilidade de Maria, certo? Mas sim do Espírito Santo. Nosso tempo está indo, esse é o último. Então, afirmamos que Jesus Cristo é o último Adão, que teve êxito na tarefa que lhe foi designada, em todos os pontos em que o primeiro Adão falhou, e que Jesus Cristo é a cabeça de seu povo, o corpo de Cristo. Negamos que Jesus Cristo tenha assumido a natureza humana caída ou herdado o pecado original. E aí entra Romanos 5, sobre ele ser o segundo Adão. Certo? E assim vai. Tem 26 artigos que não vai dar para fazer aqui, mas depois realmente procurem estudar e compreender melhor a cristologia, quem é o Cristo que nós cremos, quem é realmente o verdadeiro Cristo que morreu no nosso lugar. Nós realmente conhecemos quem é essa pessoa e sabemos negar tudo que é heresia em relação a ele. Então procurem estudar o que a gente chama de cristologia. É essencial para a nossa fé, para o nosso fundamento, para proclamar o Evangelho. Afinal, nós proclamamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, que realmente veio conforme as Escrituras, morreu conforme as Escrituras, ressuscitou conforme as Escrituras pregavam, certo? Então, estudemos cada vez mais sobre o Cristo, o nosso Cristo. Tudo bem? Alguma questão que vocês queiram pôr, ou perguntar, ou questionar? Beleza. Então, Eduardo, pode orar para mim, por favor, para encerrar?